Olá, maravilhosas! A gente está aqui para essa segunda aula, né, nessa jornada sobre comportamento financeiro e o que você precisa fazer para poder mudar a sua mentalidade, né? Uma palavrinha que está tão na moda hoje em dia. Mas no final das contas, todas nós temos crenças, heranças, preceitos financeiros, memórias financeiras, aquelas informações de que os nossos pais nos deixaram, ou quem fez o papel deles na nossa primeira infância, né? Como a gente viu na aula anterior, a gente conversou muito sobre alguns exemplos para vocês ganharem um pouquinho essa percepção de como as nossas memórias financeiras são criadas. Então, hoje a gente vai dar uma sequência, né? Nessa jornada onde a gente vai ganhar consciência do porquê você faz as escolhas que você faz. Depois vocês vão compreender como fazer diferente, né? Ou seja, como fazer escolhas que são muito mais coerentes com os objetivos e as metas de vida de vocês. E por último, a gente vai entrar numa parte de treinamento comportamental, onde vocês vão treinar o seu cérebro lindo, exatamente como vocês treinam o seu corpinho lá na academia, todos os dias um pouquinho, para que vocês assumam uma nova mentalidade, um novo comportamento. Crie novos hábitos financeiros que vão ser muito mais saudáveis do que os que você tem hoje, ok? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Naitri Brant, né? Eu sou educadora e estrategista financeira. Não tô caindo nesse universo de paraquedas, né? Eu trabalho com isso desde 2009, na parte de controladoria financeira, investindo, né? Criando estratégias para empresas de grandes portes. E desde a pandemia eu escolhi trabalhar só com mulheres e mulheres que são empreendedoras. Então todo o conhecimento que você vai aprender aqui comigo é para você aplicar no seu negócio, para que você cresça o seu faturamento, para que você expanda, para que você transforme o seu negócio em algo sustentável do ponto de vista financeiro, energético e de gestão de tempo. Combinado, maravilhosas? Nossos acordos são o seguinte: teve dúvida, quis compartilhar alguma coisa comigo, você vai ter 2 canais abertos para você me acessar. Ou aqui nos comentários desse próprio vídeo dentro do YouTube, ou então você pode ir lá no Instagram, no @NaitriBrant, e me chamar no direct. Falar assim: Naitri, assisti o seu vídeo no YouTube. Isso acontece comigo, ou então comigo acontece desse jeito, e aí o que eu faço a partir de agora? E a gente vai conversar e eu vou poder te ajudar. Então, bora lá, porque a gente precisa entender que informação não basta. A gente segue na sequência do nosso livro maravilhoso, né? Onde pai e filho estão trazendo pra gente conceitos, exemplos e treinamentos sobre psicologia financeira. Então, a gente vai conversar aqui, né, sobre comportamento financeiro, economia financeira, chame do jeito que você quiser, você só precisa entender que sim, estamos entendendo como o seu cérebro lindo funciona e mais do que isso, como é que a gente vai mudar o comportamento do seu cérebro. Então, estou usando esse livro aqui como pano de fundo para as nossas conversas, já expliquei por quê. Primeiro que é uma relação de pai e filho, né? Então eles são terapeutas aí super reconhecidos na área de finanças comportamentais, de psicologia comportamental. São pioneiros nisso. E porque eles vão trazer o relacionamento de pai e filho. Então vai ficar muito nítido para vocês essa situação de crenças e preceitos. Então hoje a gente vai compreender por que só ter informação financeira não basta. A gente passa a vida inteira escutando várias coisas, né? Então tem frases como as grandes frases de efeito, né? Poupe hoje, invista para o seu futuro, economize no seu cafezinho para fazer o seu pé de meia, gaste quantias razoáveis, né, para curtir a vida e atingir os seus objetivos, gaste menos do que você ganha, cuidado com os investimentos que parecem muito bons, então, enfim. A gente vai criando, né, ao longo da vida, várias memórias, a gente vai acessando várias coisas. E aí, de repente, quando a gente se depara com algumas informações financeiras, né, sobre anotar as suas despesas, os seus gastos, entender sobre isso, e aí a gente simplesmente não consegue fazer,
a gente começa a entrar num lugar de cobrança e de achar que tem alguma coisa errada com a gente. E é exatamente essa que é a grande mentira que a gente vai desmistificar hoje. Então, tipo, só ter informação financeira não basta, só ter boas ferramentas não basta. E a gente vai conversar sobre isso hoje, né? É importantíssimo que você entenda o seu cérebro primitivo. É importantíssimo que você entenda quais são os sentimentos e as sensações, as histórias, as memórias que estão por detrás das suas escolhas financeiras. Então vamos lá, o que a gente vai trazer hoje? A grande maioria dos brasileiros, em vários lugares do mundo, consideram o dinheiro como a sua fonte maior de estresse. Então existem inúmeras pesquisas, né, que aquilo que te dá mais estresse, aquilo que te deixa mais ansioso, aquilo que te deixa mais preocupado, são questões relacionadas ao dinheiro, como eu vou fazer dinheiro, como eu vou pagar aquela conta, enfim. E aí vocês vão entender que ao longo da jornada de hoje, da nossa aula de hoje, que o fato do dinheiro ser a sua principal causa de preocupação gera grandes níveis de ansiedade. Esses níveis de ansiedade, eles vão te colocar num looping muito ruim de compulsão. E a gente vai conversar sobre isso hoje para você identificar qual é o seu looping e como que você vai fazer intervenções para que você saia desse lugar, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que existe grandes pesquisas sobre isso e talvez você já tenha visto a pirâmide de Maslow. Eu vou colocar ela em algum lugar desse vídeo aqui para você poder me acompanhar, ok? O que acontece? Essa pirâmide, ela ranqueou as necessidades do ser humano e ela coloca lá na base da pirâmide, né, as necessidades fisiológicas, né? Alimento, moradia, saúde, enfim. E aí ela vem subindo para as necessidades sociais, para as necessidades emocionais, chegando às necessidades espirituais. Então, quando ela faz isso, ela entende que grande parte da população do mundo, mais de 70%, está presa na primeira parte da pirâmide, lá nas necessidades básicas. Um pouquinho de gente, né? Então, mais de 20% está na segunda camada da população e pouquíssimas pessoas, menos de 10%, conseguem subir e ascender as outras camadas. Ou seja, isso mostra pra gente que quando você está extremamente presa ao dinheiro, à necessidade de fazer dinheiro, o seu processo evolutivo demora. Então, tem uma coisa que eu gosto muito de trazer aqui para as minhas clientes, para as minhas mentoradas, minhas alunas, que é o seguinte: às vezes a gente cria comportamentos ao longo da vida onde a gente repele o dinheiro. O dinheiro não é uma coisa boa, o dinheiro destrói famílias, o dinheiro é um motivo de preocupação. Quem ganha muito dinheiro faz coisa errada e a gente vai associando essas coisas e aí a gente acaba ficando, ao mesmo tempo que a gente repele ele inconscientemente, conscientemente você está correndo atrás dele porque dinheiro é necessário. Você, né, tá passando por uma experiência material. Você tem corpinho, você tem ouvido, boca, bracinho, estômago, coração. Você tá me escutando aqui agora, então você tá nesse mundo materializada. Você precisa morar, você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa se educar, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa, espero que sim, né, frequentar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, enfim, para poder cuidar da sua mente, uma academia para poder cuidar do seu corpo. Você precisa construir o seu negócio que vai te trazer renda, enfim. Educar os seus filhos, dar plano de saúde para os seus filhos, alimentar os seus filhos, escolher uma escola boa para os seus filhos, ter um carro para se locomover, enfim. Você precisa de N coisas que custam dinheiro. Então, a gente vai fazer mais um acordo de convivência daqui para frente. Eu quero que você compreenda o dinheiro como sendo uma energia de troca. Uma energia que você pode trocar por qualquer outra coisa material. E que você precisa dessa energia para poder sobreviver nesse mundo. Mais do que isso, você precisa dessa energia para poder viver com qualidade, porque só sobreviver
não é o que eu quero te propor durante essa jornada. Sobreviver, comer mais ou menos, dormir mais ou menos, morar mais ou menos, vestir mais ou menos, é muito pouco para a sua potência, para a vida rica que você pode ter e abundar enquanto está experienciando isso nessa vida. Então, o que eu quero te propor neste momento é para que você entenda que dinheiro faz parte do seu processo evolutivo. Pelo amor de Dadá, de separar espiritual e material. Ai, dinheiro me deixa longe de Deus. Dinheiro me deixa longe da divindade. Com dinheiro eu não entro, eu não passo na porta do céu. Esquece isso. Dinheiro faz parte do seu processo evolutivo. Eu tô para te dizer que talvez ele seja a ferramenta mais potente para ajudar a nossa humanidade a evoluir como pessoas. Porque vamos lá, se você não precisa se preocupar em como você vai comer, em como você vai dormir, se você vai ter água para tomar banho, se seus filhos vão passar fome, se seus filhos vão ter saúde, você pode ascender o próximo degrau. Você pode pensar em estudar mais, você pode pensar em fazer terapia, você pode pensar em viajar mais, em acessar culturas diferentes, enfim. Você sai desse degrauzinho do ter que correr atrás do dinheiro, você ganha chance de respirar e olhar para outras coisas. Então a gente vai desmistificar essa grande mentira que te contaram sobre essa separação entre matéria e espírito, sobre que dinheiro é uma coisa ruim, é uma coisa que te distancia dos seus sonhos, né? E da sua espiritualidade, que te faça uma pessoa ruim. Então vamos desconstruir isso aqui junto comigo ao longo dessa jornada, viu? Dinheiro é importante sim, é necessário sim, e a gente precisa dele para que a gente cresça, inclusive espiritualmente. Vamos comigo. Eu quero trazer aqui para vocês algumas necessidades emocionais que às vezes elas não são tangibilizadas, mas que as pessoas associaram ela ao dinheiro. Por que é tão importante a gente começar a associar emoções ao dinheiro? Porque lá na nossa infância, quando a gente criou os nossos preceitos, a gente fez isso. Cada situação que aconteceu na nossa vida, a gente pegou um sentimento e colou nessa situação, colou nessa historinha. Então, o que acontece? Todas as vezes que essa situação aparece de novo, ou uma situação muito parecida que te lembra ela, automaticamente o seu cérebro lindo pega aquela emoção que está colada nessa historinha e cola de novo. Por isso que as suas emoções definem as suas escolhas financeiras. E vai ser assim até o dia que você morrer, enquanto você não tomar consciência disso, enquanto você não aprender a treinar a sua mente para que você faça escolhas diferentes. Então, eu tô trazendo aqui para vocês algumas das necessidades emocionais que nós adultos medimos pelo dinheiro. E eu quero ver se isso acontece aí na sua vida. Então, vamos lá. Segurança. Uma atmosfera segura que nos permite desenvolvimento pleno. Então, a gente associa dinheiro à segurança. Se eu tenho mais dinheiro, eu tenho mais segurança. Atenção. Tanto expressada quanto recebida, como se fosse uma forma de nutrição. Então, a gente tende a pensar que as pessoas mais ricas, as pessoas mais prósperas, as pessoas que têm mais dinheiro, elas ganham mais atenção, elas são mais vistas, elas são mais respeitadas. Senso de autonomia e controle. O que significa isso? Vontade de fazer escolhas responsáveis. A gente associa dinheiro à independência, à liberdade, à autonomia. E eu tô aqui para te falar, principalmente você que é mulher, que não existe liberdade feminina sem empoderamento financeiro. Porque no final das contas, quem manda na porra toda é quem assina o cheque. Então você pode ter um casamento maravilhoso, um relacionamento maravilhoso, onde você escolheu não trabalhar e ficar em casa tomando conta da família, dos filhos, do marido, da casa, gerindo toda essa parte enquanto o seu marido lindo sai de casa para trabalhar e ganhar dinheiro. Só que o que interessa neste momento é que vocês aprendam que se foi uma escolha do casal e uma pessoa saiu de casa, esse dinheiro é dos dois. E mais do que isso, vocês precisam negociar uma forma de que você também tem o seu sustento financeiro, se a sua escolha foi essa, que fique muito clara, que fique exposta. Ou então você vai sair de casa para poder buscar o seu dinheiro também. Porque quando a gente tem empoderamento financeiro, a gente pode fazer as nossas escolhas
senso de autonomia e controle. E a gente pode, inclusive, falar mais nãos. Ah, Nai, esse final de semana nós vamos viajar para cidade tal. Se você nunca tem poder de fala, se você nunca tem controle, se você está se submetendo ao financeiro de uma outra pessoa, qual a probabilidade de você falar não? Você vai se sujeitando cada vez a mais coisas. Então, sim, não há liberdade feminina sem empoderamento financeiro. Coloca isso na sua cabeça. E eu tô aqui para te ajudar a ter um negócio que seja sustentável do ponto de vista financeiro, energético e de gestão de tempo, para que você se empodere financeiramente e conquiste a sua liberdade, ok? Não só conquiste, como sustente a sua liberdade. Outra necessidade emocional que a gente associa ao dinheiro: conexão emocional aos outros, né? Então, às vezes, a gente se conecta de formas emocionais aos outros por conta das histórias que essa pessoa nos traz. Sentir-se parte de uma comunidade mais abrangente. Então, às vezes, você se sente mais pertencente ou às vezes você se sente rejeitada. Amizade e intimidade, saber que uma pessoa pelo menos nos aceita como somos, né? Então a gente associa muito esse sentimento a dinheiro, né? A aceitação. Privacidade. Preciso nem falar, né, gente? Se você tem mais dinheiro, você escolhe melhor o lugar onde você vai morar, o carro que você vai usar, os lugares onde você vai frequentar. E aí você tem acesso a lugares mais exclusivos, mais privados. Senso de competência e realização. São inúmeras as mulheres que associam dinheiro, né, a quantidade de bens materiais, o tamanho do salário, o tamanho do faturamento, o tamanho da empresa, a esse senso de competência e realização. Se eu não ganho dinheiro, eu não me sinto realizada, eu não sou competente. Então, eu quero que você preste atenção se você está nesse grupo. Significado e propósito, o resultado de crescermos no que fazemos ou pensamos. Então vamos lá. Toda empresa nasce com um propósito, ainda que não seja um propósito romântico, como por exemplo, salvar todos os elefantes brancos do mundo. Pode ser que a sua empresa, num primeiro momento, ela tenha surgido porque você precisava pagar o leite dos seus filhos. Num segundo momento, porque você quer dar uma escola melhor para eles. Num terceiro momento, porque você quer escolher um lugar melhor para morar. Porque você quer ter férias melhores, porque você quer ter um outro padrão de vida. Num quarto momento, você quer ajudar pessoas, porque você já se ajudou, você já se estruturou, então você tá no lugar lá, ó, crescendo na pirâmide de Maslow, né, ascendendo ali, já olhando ao entorno, ajudando outras pessoas. Então, é muito importante que você entenda que toda empresa nasce com um propósito. E toda empresa que fatura alto significa que está exercendo o seu propósito no mundo. Toda empresa que não vende, que não fatura, que não faz dinheiro, significa que você não está exercendo seu propósito do mundo. Você está fugindo dele. Às vezes você nem sabe qual é o seu propósito, né? Então a gente precisa começar a entender isso, porque sim, o seu faturamento do seu negócio é um ótimo indicador para saber se você está no caminho certo, se você está exercendo aquele propósito que você escolheu para sua vida, ok? Então vamos lá. Assim como a gente mensura o dinheiro e a gente não consegue mensurar alguns sentimentos, a gente acabou ligando as nossas necessidades a ele. Então o dinheiro passa a ser sinônimo de amor, passa a ser sinônimo de segurança, passa a ser sinônimo de atenção, sinônimo de aceitação. Então, nesse momento, pega seu caderninho lindo e coloca aí o que dinheiro significa para você. Quais são os sentimentos que você reconhece quando você pensa em dinheiro. E a gente vai trazer algumas histórias, alguns exemplos de clientes que essa duplinha aqui maravilhosa atendeu no decorrer da vida, para que você possa entender se isso está acontecendo na sua vida e você pode se conectar em algum momento com essas histórias ou com várias histórias e tá tudo bem. Isso daqui serve para que eu te ajude a ganhar consciência das memórias da sua vida, né, dos sentimentos e dos seus preceitos. Então vamos contar agora a história da Denise. Meu pai iniciou e administrou um negócio muito bem sucedido e usa os frutos do seu trabalho para recompensar a nós, seus filhos.
Todo Natal, assim que os presentes são abertos, ele traz a sua caixa especial. Ela é a peça central do ato de presentear em família. E assim tem sido desde a minha infância. Dentro da caixa há envelopes que contêm cheques endereçados a cada um de nós, os filhos. Ou não. Por ser uma garota e não estar diretamente envolvida nos negócios da família, às vezes não há um envelope para mim. Ou pode haver um com meu nome, mas meus irmãos recebem vários. Quando os envelopes são abertos, a quantia registrada no cheque é anunciada a todos os presentes. Meu cheque é sempre o de menor valor. No último Natal, meus irmãos receberam cheques de $300 mil, mas não havia nenhum envelope com meu nome. Obviamente, aprendi com isso algumas lições. Dinheiro é igual a amor e quem recebe mais dinheiro é mais amado. Também aprendi que o dinheiro pode ser usado para controlar e humilhar. Essas lições afetaram toda a minha vida. Então, olha só, desde a infância, a Denise vem construindo a sua história, né? Relacionando o dinheiro com amor e relacionando o dinheiro com controle, humilhação e vergonha. E pode ser que em algum determinado momento isso tenha acontecido na sua vida, não especificamente nesse formato, mas eu quero que você entenda se isso faz sentido. Onde eu vejo muito essa relação de amor e dinheiro. A gente vai dar um presente para alguém. E aí, a gente entra numa loja, às vezes pensando em gastar R$100. E você vê lá um presente incrível de 80. E aí, você olha para um outro que também é super interessante, ele custa 300. Você entrou com um limite de 100. E aí, automaticamente, o seu cérebro te leva para um lugar e fala assim: mas se eu der o presente de 100, essa pessoa vai entender que eu amo ela mais do que se eu der o presente de 80. E às vezes o presente de 80 é muito mais interessante. Só que a sua cabeça te levou para esse lugar, de que dinheiro está sim relacionado a amor. Então, uma das estratégias que eu sempre uso quando a gente está construindo as finanças pessoais aqui das minhas empreendedoras, porque não existe empresa bem-sucedida com empreendedora que não sabe lidar com as finanças pessoais, porque toda vez que acontecer alguma coisa aqui na sua vida pessoal, o que você vai fazer? Você vai saquear o dinheiro da sua empresa. Então, sim, a gente está numa jornada, num ambiente onde eu falo muito sobre finanças para as empreendedoras, né? Só que eu não posso deixar de olhar para as suas finanças pessoais, porque o seu sucesso pessoal vai ser um reflexo dentro do seu negócio, e o contrário também é verdadeiro. Então, se você o que eu uso muito aqui? Tipo, cria 3 categorias de presentes. Então, tem as pessoas que são mais próximas de você, tipo pai, mãe, filhos, marido, esposa, companheiro, companheira, enfim. E aí, essa turma que está na categoria, você tem um limite X para poder comprar o presente. Então, essa turma aqui eu posso gastar até R$200 em cada presente. Aí você cria uma outra categoria, que são os amigos, né? Os tios, os primos, pessoas que são próximas, mas não são tão próximas. Então, às vezes, nessa categoria aqui, o seu limite vai ser de R$100. E aí você cria uma terceira categoria daquelas pessoas onde você convive menos. Às vezes, o pessoal da academia, o pessoal do trabalho, né? As pessoas que trabalham para você, seus parceiros, enfim. E aí, essas pessoas, o limite vai ser de R$50. Então, vamos lá. Você criou 3 categorias, 200, 100 e 50. Por que isso é tão importante? Porque a hora que você sai de casa para comprar um presente, você vai entender em qual categoria essa pessoa tá e qual que é o limite que você tem para poder comprar o presente para ela. Aí você descola dessa memória de que quanto mais caro, maior vai ser a percepção que essa pessoa vai ter de que você a ama. Combinado? Técnica boa, depois me conta aqui se você tá aplicando e se por acaso, quando você sai de casa para comprar um presente, é essa percepção que você tem, tá? Então, o que eu quero que a gente entenda a partir de agora? Que nem sempre ter mais dinheiro significa que você vai ter maior controle sobre o seu dinheiro. Significa que às vezes você vai aprender a lidar melhor com o seu dinheiro. Isso não vai acontecer de forma automática, maravilhosa. Eu preciso que você entenda isso. Uma das coisas que eu mais escuto aqui é: quando eu ganhar mais, eu vou te contratar, Naitra. Quando eu ganhar mais, eu vou começar a poupar dinheiro. Isso não vai acontecer.
Porque você precisa criar o hábito. Quem poupa R$ 10, poupa 100, poupa 1.000, poupa 10.000. E a gente precisa quebrar essa crença de que primeiro eu tenho dinheiro e depois eu busco a ajuda de uma consultoria, de uma mentoria, de uma educação financeira. Não. Você vai ter mais dinheiro, esse dinheiro vai sobrar mais, você vai saber investir ele muito melhor quando você busca primeiro informação, primeiro conhecimento e aprende como fazer. Então, o que a gente vê? A gente vê várias pessoas ganhando muito dinheiro sem educação financeira que estão passando tanto aperto quanto as pessoas que ganham pouco dinheiro. E uma coisa muito comum é, tipo, eu ganho X e eu passo a ganhar 2X ou eu passo a ganhar 3X. Em pouco tempo, o seu padrão de vida cresce. Naquele mesmo momento onde uma bolsa de R$ 200 fazia sentido para você, depois uma bolsa de 1.000 vai fazer e depois uma bolsa de 15.000 vai fazer. Então, você vai aumentando o seu padrão de gastos e de consumo e ele engole de novo o seu prolabore ou o seu salário. Então, não é o fato de ter mais dinheiro que vai te trazer educação financeira. Descola disso, porque se você está esperando isso acontecer na sua vida, tem más notícias. Então, vamos lá. Se dinheiro não é a solução dos seus problemas, você precisa entender que ter consciência financeira é. E é exatamente isso que a gente vai construir juntas aqui nessa jornada. Vou te trazer uma segunda história, que é a história do Stuart. Percebi que o que mais controlava a minha vida era o medo. E hoje estou me libertando deste medo. Tenho um sentimento de seriedade em relação a tudo isso. Meu portfólio pode ter sofrido uma redução de 50%, mas eu não sou 50% menos que o ano passado. Na realidade, me sinto maior, mais aberto, mais sereno, mais grato do que jamais fui. Sinto de fato pela primeira vez na vida que meu valor como pessoa tem tido pouca relação com o meu valor financeiro. Sinto-me mais confortável com o meu desconforto. Sei que ainda tenho trabalho a fazer, mas estou no caminho certo. Stuart não chegou nesse lugar facilmente, sem enfrentar lutas. Nenhuma das pessoas vão fazer isso de forma automática. A maioria delas levam anos lutando contra a própria incapacidade de mudar. Mesmo após terem enfrentado desagradáveis realidades do passado, mesmo tendo passos, em direção à solução, elas experimentam momentos de recaída nos antigos hábitos, e nas nocivas maneiras de pensar ou agir sobre o dinheiro. No entanto, quando você desenvolve essa capacidade de percepção, você consegue ter o controle de parar, reajustar, e voltar para o trilho. Então, isso é muito legal. A gente sempre escuta, as pessoas com dificuldade de mudar o comportamento financeiro. Nasci assim, vou morrer assim. Ou então não consigo, todos os meses eu tento e eu não vou para frente. E aí sempre entra nesse lugar de que é muito difícil cuidar do dinheiro. E isso é uma grande mentira que eles contam pra gente, principalmente para nós mulheres. Porque se a gente entende isso, que é muito difícil, que não é para mim, eu vou passar o resto da minha vida tendo distância do dinheiro. Ou eu vou delegar o meu dinheiro para outra, e a gente já viu no episódio anterior onde é que isso pode dar. Ou eu vou deixar de cuidar do meu próprio dinheiro e vou me distanciar cada vez mais do controle da minha própria vida, porque eu assumi em algum lugar que é muito difícil olhar para as minhas finanças. E não é, gente, não é. Essa é a historinha que eles contam para que você fique cada vez mais distante, para que você perca cada vez mais o controle e para que você seja cada vez mais um joguete na mão dos outros, Porque todas as estruturas de poder, elas já entenderam que é muito mais fácil fazer uma pessoa obedecer regras ou escolher de acordo com as necessidades dos outros quando ela coloca essa pessoa no lugar de medo. Então, se você assume que é muito difícil cuidar do seu dinheiro, em algum determinado momento você vai começar a acreditar em todas essas coisas. Que o mercado tá difícil, que o mundo tá difícil, que eu não vendo por isso e por aquilo, que o outro é melhor do que eu não tô pronta para isso. E aí você vai ficando cada vez mais presa nessas estruturas de poder e ganhando cada vez menos dinheiro. Então abre o olho, viu, bonita? Vamos lá, então. Por que é tão difícil de mudar, Muito provavelmente
O seu maior inimigo é você mesma, porque cada vez que você faz uma coisa errada, você se julga, você se pune, você entra num processo de autopunição, né? Que vem às vezes através da vergonha. Então você se pergunta: por que que eu não consigo ficar dentro do meu orçamento? Eu sou uma fraca. Por que que eu não consigo seguir o meu plano estratégico financeiro, né? Eu sou uma vergonha. Por que que eu pareço tão idiota? Nossa, eu sei o que eu preciso fazer, mas mesmo assim eu não consigo. Onde tá? O que que tem de errado comigo? E além de você escutar isso de você mesma, e eu aposto que você é sua pior inimiga nesse momento, você ainda vai ter que escutar isso da guruzada financeira que tá aí espalhada na internet para tudo quanto é lado, falando que você é um fracasso porque você ainda não fez o seu primeiro 1 milhão, que você é uma fracassada porque você ainda não tem a sua casa, o seu carro, a sua família. Então, o que mais tem é gente nesse mundo para apontar o dedo e dizer que você é uma fracassada, que você não conseguiu se estruturar financeiramente. E aí você cai nessa historinha, compra essa historinha e acha que o problema é com você. E aí você se acha incapaz, envergonhada, e ao invés de você tomar uma atitude de cuidar do seu dinheiro, de olhar para você com amorosidade, você se afasta do dinheiro. E aí você é controlada. Olha que loucura. Vê se isso não está fazendo sentido aí para você. Que lugar é esse que você está se permitindo ser controlado pelo outro, porque você está entrando em lugares de autopunição. E aí, quando você entra nesses lugares de autopunição e se sente uma fracassada, você aceita que você não pode mudar. Então, a partir de agora, eu quero que você olhe para você com amorosidade. Naitri, fiz o meu orçamento financeiro, alguma coisa saiu do controle, eu não quero que você se puna. Eu quero que você entenda por que saiu do controle e o que você pode fazer melhor na próxima vez. Combinado? E aí, primeira coisa, consciência, tomada de consciência. Existe um problema aqui, né? Eu tô extrapolando o meu orçamento, eu tô comprando coisas que eu não precisava. Então, primeiro você precisa assumir que tem um probleminha e tá tudo bem, não é para se envergonhar disso. Você tá sendo extremamente corajosa em assumir isso para você. Segundo, você vai entender o que você tem feito até hoje. Terceiro, você vai entender aqui junto comigo como é que você vai fazer diferente daqui para frente, combinado? E aí a gente vai entrar no processo de treinamento. Eu quero trazer mais um exemplo aqui para você da Stephanie. Então ela programou, né, para enviar cheques, para fazer depósitos todos os meses pensando na aposentadoria dela. Então, o que ela fazia? Todos os meses ela preenchia os cheques dela para aposentadoria, mas não enviava, com receio de que o fluxo de caixa da minha empresa não fosse o suficiente para cobri-los. Nunca me ocorreu que eu poderia ter dito à minha contadora como eu me sentia e fazer um ajuste no novo valor do pagamento. Era a minha antiga postura de ignorar uma atitude em relação ao dinheiro que surgia sem eu perceber. Continuei então com esse comportamento até receber uma ligação me perguntando sobre os cheques que havia preenchido, mas que eu não havia enviado. Senti muita vergonha por não ter cumprido esse compromisso comigo mesma. Mas assim que consegui superar isso, me senti à vontade para pedir o que eu precisava e recebi. Finalmente tive coragem de contar a ela o que se passava em minha mente. Como resultado, estabelecemos hoje outro valor para a aposentadoria, com o qual eu me sinto mais confortável. Estou enviando cheque todos os meses. O que a gente pode aprender aqui com a Stephanie? Quando a gente contrata um gestor financeiro, uma gestora financeira, uma educadora, uma estrategista, às vezes essa pessoa não está preparada para te escutar. Às vezes essa pessoa não tem um método, né? E não tem ferramentas que possam se adequar à situação de cada cliente. E aí ela meio que te obriga a fazer aquilo que ela entendeu que é certo num determinado momento da vida dela. E aí pode acontecer isso, de não ser confortável você lidar com aquilo. E aí quando eu deixo muito justo, as contas muito justas no sentido de muito apertada, ou então, por exemplo, igual no caso da Stephanie aqui dessa história, pede para que um depósito muito alto seja feito e essa pessoa não está confortável, quando esse educador financeiro vira as costas, o cliente volta para o padrão anterior.
deixa de juntar dinheiro, gasta mais do que deveria, aumenta os tetos sem ter essa nítida percepção. Porque precisa ser confortável. Cuidar do dinheiro e cuidar das finanças é mais ou menos como ir a um nutricionista. Se você entra numa dieta que é muito restritiva, você pode até conquistar resultados rápidos, só que eles são insustentáveis, porque a longo prazo você não consegue manter aquilo. Às vezes, só enquanto você está sendo tutorada e vigiada, você consegue dar conta. Depois você volta a comer o brigadeiro, depois você volta a comer mais do que você deveria, mais do que você necessita. Com as finanças é a mesma coisa. Se for justo demais, se for difícil demais, se for apertado demais, ninguém consegue sustentar as estratégias financeiras a longo prazo. Então, toda vez que vocês forem escolher alguém para poder acompanhar, alguém para poder aprender, alguém para poder contratar, que vai cuidar das suas finanças, entenda se isso está alinhado. Se essa pessoa tem a capacidade de adequar o seu método para a sua vida e para as suas, para suas necessidades, porque é importante que isso aconteça. Você, enquanto cliente, é o papel principal e não eu, enquanto educadora. Então, eu que preciso me adequar às suas necessidades. Obviamente que trazendo conceitos, trazendo ferramentas, trazendo informações que são importantes, né, como especialista na área, mas eu preciso ter a sabedoria de me conectar às suas necessidades e te guiar nesse momento, ok? Então vamos lá, nesse momento agora eu quero que você pense numa mesa bamba. Quantas vezes você já teve que enfiar um cálciozinho debaixo da mesa da cozinha para que você conseguisse comer sem aquilo ficar balançando para um lado e para o outro? A gente vai usar essa analogia para eu te explicar um pouco sobre o looping da compulsão, como você pode identificar o seu e como que você vai entender ferramentas que você pode usar para poder sair dele, ok? Então, eu quero que você imagine que você está diante de uma mesa que tem uma perna um pouquinho mais curta do que as outras. O desequilíbrio é leve, isso provoca uma pequena irritação, mas nada demais. A perna curta, ela precisa ter um cálcio ou ser consertada para que a mesa passe a ser funcional. Até aí, tudo bem. O cérebro humano, sob estresse, funciona exatamente como uma mesa bamba. A ansiedade, o medo e a vergonha nos levam ao desequilíbrio e à compulsão. Esse estímulo para o reequilíbrio pode ser uma substância que é consumida, às vezes a comida, a nicotina, o álcool, compras, enfim, alguma coisa vai acontecer, né, dentro do seu comportamento para que você supra essa ansiedade, e isso pode se tornar, em algum determinado nível, uma compulsão. Alguns dos comportamentos mais comuns nessa categoria são as compras, o trabalho, o acúmulo de coisas, comida, sexo e faxina. Faxina, vocês vão identificar que é uma ótima ferramenta para quando você está com níveis de ansiedade, né, e às vezes está ali dentro do seu looping de compulsão querendo comprar alguma coisa, fazer uma faxina em casa, organizar uma gaveta, organizar um armário, isso faz o seu cérebro retomar o controle e aí você não entra naquele processo de compulsão de entrar num site ali para poder fazer as compras. Cada cérebro é um cérebro. Cada cérebro recebeu informações diferentes, memórias diferentes, passou por experiências diferentes. Então, nem todos os cérebros, eles vão responder aos estímulos da mesma forma. E tá tudo bem. O que você precisa é entender como o seu cérebro funciona, tá? E aí, a partir do momento que você perceber isso, quais são os mecanismos que te levam para a compulsão, você vai começar a descobrir quais são os mecanismos que vão te tirar da compulsão. Então, pensa aqui comigo. Vamos voltar para o exemplo da dieta, que eu acho que 10 entre 10 mulheres já experimentaram fazer dieta na vida, né? Então, vamos lá. Quando a gente pensa na dieta, eu tô numa dieta extremamente restritiva. Por quê? Porque eu tô insatisfeita com o meu corpo. E aí eu resolvi que eu não vou comer doce em momento nenhum, tá? Se eu não vou comer doce em momento nenhum, eu tô lá fazendo a minha dieta, tô indo bem, aí de repente eu fui almoçar com uma amiga, tinha um brigadeiro, eu comi um brigadeiro. Aí o que acontece? Ao invés de eu olhar para aquele brigadeiro e falar assim, ok, tudo bem,
comi um brigadeiro, na próxima refeição eu pego um pouco mais leve, ou então hoje eu vou sair para fazer uma caminhada que não estava programada, ou então amanhã eu vou fazer uma alimentação um pouco mais regrada. O que que eu faço? Eu me nutro de vergonha, me acho incapaz de seguir uma dieta, fico decepcionada comigo mesmo, o meu nível de estresse sobe e o que que eu faço? Eu como outro brigadeiro. Aí eu como uma panela de brigadeiro. O que vai acontecer, gente? Se seu nível de frustração, irritação e culpa já era grande quando você comeu um brigadeiro, quando você come a panela de brigadeiro, isso aumenta. E aí, a próxima volta no looping, ela precisa ser maior ainda. Com as finanças é a mesma coisa. Se eu eu criei meu planejamento financeiro, a minha estratégia financeira, eu saí dos trilhos por algum momento, se eu for amorosa comigo mesma, conversar comigo mesma e me propor fazer melhor numa próxima, eu tô, olha, saindo do looping de compulsão. Se eu sair dos trilhos e eu me puno, eu me acho incapaz, tenho vergonha de mim, acho que eu nunca vou conseguir lidar com esse dinheiro, eu tô aumentando o meu nível de ansiedade, aumentando o meu nível de estresse. Aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar num processo de compulsão e aí eu vou entrar num site para comprar coisas, que às vezes eu nem preciso. Entende? Cada vez que eu passo por esse looping, eu aumento cada vez mais o meu nível de compulsão. Então, esse mês, se eu sair R$ 100 do meu orçamento, no próximo mês eu vou sair 200, eu vou sair 300, eu vou sair 400, até virar uma bola de neve e eu não ter condições de pagar o meu cartão de crédito. E aí, o que eu vou fazer? Saquear o caixa da minha empresa, porque o meu Prolabore não está cobrindo as minhas despesas. O que eu preciso entender? Quais são os comportamentos que me levam para esse nível de estresse e como que eu vou inserir atividades no meu dia a dia para que eu saia desse looping. Então, vamos lá. Se eu tenho um dia ruim no trabalho, se eu briguei com o meu chefe ou se eu briguei com alguém que trabalha para mim, enfim, e eu sei que isso me traz uma carga muito pesada de estresse e de ansiedade, a probabilidade de um dia ruim no trabalho eu chegar em casa e fazer compras, ou sair de casa e passar no shopping para fazer compras, ou pedir um iFood e gastar rios de dinheiro comendo, é muito grande. Então, se eu consigo ter essa percepção de que um dia ruim de trabalho me leva para ações compulsivas, quando eu estiver dentro de um dia ruim de trabalho, quando isso estiver acontecendo, eu vou inserir algum mecanismo aqui para me tirar da compulsão. Esse mecanismo pode ser botar o tênis e correr, ir para academia nadar, ligar para uma amiga que você gosta muito e bater papo com ela e explicar que você está nessa situação, que você precisa se acalmar e tal para poder voltar, enfim. Identifiquei qual que é o comportamento que me leva para o estresse, a ansiedade, que vai me levar para uma ação de compulsão. Percebo isso, percebo que a água está chegando, a água está subindo, está batendo na bunda. Qual a ação que eu posso usar para não chegar? E eu vou inserir essa ação no meu looping para que eu saia dele. Às vezes pode ser respiração, às vezes pode ser organizar a gaveta, pode ser fazer faxina, pode colocar uma música que você gosta alta e cantar. Enfim, você precisa identificar aquilo que vai dar certo com você. Desse jeito você sai do seu looping de compulsão, ok? Se por acaso você já conseguiu identificar qual que é o seu looping de compulsão e já descobriu qual vai ser a ferramenta, qual vai ser a saída que você vai usar, me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber, tá bom? Vamos para o nosso terceiro exemplo de hoje. Felipe, antes das festas de final de ano, eu dizia a Carlos, meu marido, que não conseguia trabalhar nesse ritmo por muito mais tempo. Como ele cuidava do pagamento das contas e eu cuidava dos gastos, eu raramente verificava as contas. Então eram dois parceiros, um deles cuidava da parte financeira e o outro cuidava das compras. Gente, isso aqui é exatamente igual a empresa. Setor financeiro, setor de compras, se vocês não conversam, se vocês não comunicam, se vocês não alinham, compra vai comprar demais e depois o financeiro não vai dar conta de pagar. Ou então o financeiro vai pagar coisas que não eram para ser feitas naquele momento e aí num outro determinado momento compras não vai conseguir comprar porque não tem dinheiro. Olha só, esse casal aqui tá ótimo, ótimo exemplo para a empresa. Como um cuidava do pagamento das contas e o outro cuidava dos gastos, eu raramente verificava as contas. Maravilhoso. Quando parei para verificar onde poderíamos cortar gastos, ficou claro que estávamos gastando demais.
Na época, recebíamos por dia 2 ou 3 propostas de cartão de crédito sem juros. Então, pensando em estar fazendo algo bom e importante, eu transferi tudo para os cartões e guardei os cartões que estavam pagos num cofre caso precisássemos de crédito em uma emergência. Naquela primavera, Carlos recebeu o diagnóstico de um tumor no pulmão. Eu sabia que era um momento realmente de diminuir o ritmo. Ele lutava contra o câncer há anos e, independente do tempo que lhe restasse, eu queria que desfrutássemos do nosso casamento. Diminuí minhas horas no trabalho e me preparei para a aposentadoria, mas nunca mudamos nossos hábitos de consumo, ou seja, a renda começou a diminuir e as despesas se manteram. Então, gente, é muito importante a gente entender qual que é a estratégia que a gente vai levar para a aposentadoria. Quanto é de dinheiro que eu vou precisar juntar ao longo da minha vida e se o meu padrão vai poder continuar sendo o mesmo ou se eu vou ter que fazer ajustes, ok? No início do verão, Carlos passou por uma cirurgia, acredite se quiser, o tumor era benigno. Maravilha, né? Era o momento de celebrarmos a nossa sorte. Planejei uma maravilhosa festa de aposentadoria com velhos amigos, familiares e colegas. Eu realmente me diverti. Logo em seguida, Carlos disse, vamos visitar a sua filha e a família dela. Ele não precisou pedir 2 vezes. A gente foi. Retiramos os cartões de crédito do cofre, ou seja, os cartões de crédito novos já estavam sem limites. Viajamos por 2 semanas e meia. Foi maravilhoso. Decidimos presentear a nós mesmos e a nossa família com uma temporada no resort. Carlos e eu pagamos tudo para todos. Certo dia, tive que levar meu netinho mais novo ao banheiro e ao restaurante. Ele tinha 4 anos. Pediu sorvete e eu lhe disse, querida, a vovó não trouxe dinheiro, está lá na praia com a mamãe. Ele apontou o caixa automático e disse, tudo bem, aqui está a máquina do dinheiro. Era só ir até lá e ela vai te dar dinheiro. Ah, que delícia. Tentei explicar que não era bem assim, mas ele era muito pequeno para entender. O engraçado é que o meu comportamento enquanto era adulta não era muito melhor do que o do meu neto. Se alguém tivesse me observado, perceberia que eu também não tinha entendido o mecanismo de dinheiro. Tivemos uma viagem maravilhosa que eu jamais vou esquecer, mas chegou a hora de ir para casa e nossas finanças estavam um desastre. Foi como se estivéssemos voltando de uma bebedeira sem dinheiro. Hoje sei que durante toda a viagem eu estava em constante negação, fingindo que podia pagar qualquer coisa que desejasse como acontecia antes. Isso fez com que eu me sentisse melhor, mas apenas durante um certo tempo. Olha o looping dela aqui de sabotagem, né? Ela tinha um padrão de vida alto, ela precisava reduzir porque eles fizeram um planejamento de aposentadoria, eles ainda passaram por situações de emergência financeira. Ela não diminuiu os custos, ela continuou agindo como antes, negando que ela tinha um problema financeiro. Até que isso se transforma numa bola de neve e a gente perde o controle. O que é importante a gente entender aqui? Não é que esse casal fracassou. Não é que esse casal não tem jeito com as finanças. Não é que esse casal é incapaz de mudar os seus hábitos financeiros. Eles só precisam entender qual que é esse mecanismo do looping. Né? Então, talvez por conta da doença, talvez pelo fato de eles estarem se aposentando e estar se sentindo, né, que vai produzir menos e que vai ganhar mais dinheiro, isso vai aumentando o nível de estresse, o nível de ansiedade, até que você meio que chuta o balde e vai fazendo coisas que você não tem condições financeiras. Então, essa história está aqui para a gente entender um pouco sobre esse comportamento e quais seriam as técnicas que você poderia usar para sair dele, né? Então, o primeiro lugar é reconhecer que tem um problema. Enquanto você vai jogando para debaixo do tapete, debaixo do tapete, debaixo do tapete, a bola de neve vai aumentando até que o seu tapete não vai conseguir mais escondê-lo. Faz sentido? Eu quero trazer para vocês uma percepção de que cuidar das finanças e aprender a lidar com o dinheiro nunca vai ser automático. Você sempre vai ter que precisar colocar um pouquinho de energia. E aí, quando você coloca essa energia, quando você começa a fazer isso, as coisas tendem a ficar mais leves e mais fáceis de você fazer. Mas sim, você precisa colocar energia.
E eu vou trazer um exemplo aqui que às vezes pode ter acontecido na sua família, mas para você entender que o tempo cura tudo e que ele te faz voltar aos seus padrões anteriores se você não fizer escolhas conscientes todos os dias. Por que eu tô te falando isso? Porque a gente está passando por momentos de crise, a gente saiu de um mundo pós-pandêmico, onde as finanças do mundo foram abaladas, enfim, tem muita gente se recuperando nesse momento, às vezes porque gastava demais, às vezes porque a empresa tinha muitos custos e muita gordura, e só quando a crise chega que você entende que você deveria estar gerindo aquilo de um jeito melhor, ok? E aí, de repente, você acha que você aprendeu a fazer e que daqui para frente vai ser diferente. Por um curto período de tempo, se você não tiver consciência, isso até vai funcionar. Só que depois você vai se adaptar de novo, você vai entrar numa zona de conforto nova e aí você vai voltar a cometer os mesmos hábitos. Prova disso é, por exemplo, as pessoas que passam por cirurgias cardíacas, né? É muito normal, depois que você passa por um processo de quase morte, você garantir que você vai cuidar da sua saúde. Eu vou comer melhor, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer exercício. Só que depois, com o tempo, quando as coisas voltam para o lugar, quando a sua saúde fica boa de novo, o que você faz? Você volta a comer do jeito que era antes, você volta a ser sedentária e aí você volta para os padrões anteriores, porque aquilo não foi uma escolha consciente, foi só uma reação momentânea dos seus acontecimentos. Então, se você passou por isso, observe a sua empresa, observe onde estão as torneirinhas que precisam ser fechadas, observe se você já conseguiu fazer a separação da conta pessoal da conta da empresa, né? Pessoa física de pessoa jurídica. Observa se você já determinou qual que é o seu prolabore, que é o salário da empreendedora. Você precisa acertar isso tudo, fazer todos esses ajustes e entender como que funciona a sua cabecinha linda e maravilhosa para que você daqui para frente faça escolhas financeiras que são coerentes. Porque se você entrar no automático, sem trazer essas percepções, em pouco tempo você volta a cometer os mesmos erros de antes. Em pouco tempo você volta para os seus hábitos anteriores, ok? E por que isso acontece? Ah, maravilhosa! Isso é praticamente tema da nossa próxima aula, do nosso próximo encontro. Mas eu quero trazer uma pequena percepção aqui para já deixar o seu cérebro lindo, tipo, ou, né, o que vem por aí, e ao mesmo tempo te entregar um exercício prático para você fazer no seu caderninho aí antes da gente se encontrar no próximo vídeo. Combinado? O que acontece? A gente tem um cérebro que é pré-histórico e que ele foi criado milênios de anos atrás. Só que a sociedade que a gente vive hoje é extremamente diferente daquela. Mas o nosso cérebro não mudou muito a forma como ele faz as leituras dos ambientes, a leitura das ameaças, a leitura daquilo que pode vir a te prejudicar. Então, a gente precisa educar esse cérebro primitivo à nossa nova realidade. E a gente vai fazer isso através do treinamento comportamental, que é a terceira etapa, né, da nossa jornada. Então, primeiro é tomar consciência, segundo é saber como fazer a diferença e terceiro é treinar o seu cérebro lindo para que você adapte esse cérebro primitivo à sua realidade de hoje, né? Então, vamos lá. Pega papel e caneta aí no seu caderninho, anota esse exercício aqui. E se você se sentir à vontade, compartilha ele comigo aqui nos comentários do YouTube. E se você não se sentir tão à vontade assim, mas mesmo assim quiser compartilhar comigo, entra lá no Instagram, Naitri Brant, e me manda lá no meu direct. A gente vai conversar e eu vou preservar o seu nominho, a sua fotinha, tá? Se você não se sentir à vontade de compartilhar aqui pelos comentários do YouTube. Então vamos lá, qual que é o nosso exercício? E de novo, maravilhosa, não adianta você me escutar e não praticar, e não agir. Deixei o exercício no nosso primeiro vídeo, tô deixando o exercício nesse vídeo aqui. Então bora lá que eu quero ver esse caderninho maravilhoso agindo a favor das suas finanças. Eu quero que você selecione 3 coisas a respeito das finanças que você já identificou que você precisa mudar,
ou que alguém já pontuou para você e falou assim, você precisa fazer isso, e que você não consegue mudar sozinha, não consegue colocar em prática. Então lista 3 coisas que você não consegue colocar em práticas a respeito das suas finanças, ok? E aí, eu quero que você, na frente de cada uma dessas coisas, escreva o que você precisa fazer para que essas 3 coisas saiam do papel. E na frente, eu quero que você coloque uma data. Até a data X, isso aqui vai estar resolvido. Até a data Y, isso aqui vai estar resolvido. Até a data Z, isso aqui vai estar resolvido. Então, 3 colunas. Na primeira, 3 coisas que você já identificou ou que alguém identificou para você que você deveria estar fazendo com relação às suas finanças e que você não está conseguindo colocar em prática. Na segunda coluna, quais são as ações que você precisa fazer para conseguir colocar isso em prática? E na terceira coluna, uma data que você vai realizar essa ação. Combinado? Maravilhosas! Esse foi o nosso aulão de hoje, maravilhoso, né? Então, a gente está na segunda aula dessa jornada sobre comportamento financeiro, onde eu quero te ajudar de um jeito gostosinho, acolhedor, a treinar esse cérebro lindo para que você consiga fazer escolhas financeiras mais assertivas para o seu negócio, para que você consiga estruturar o seu negócio de um ponto de vista sustentável, para que você trabalhe o seu negócio de um jeito que ele expanda, que ele cresça cada vez mais e que ele te empodere financeiramente para que você tenha liberdade feminina. Combinado? Então a gente se vê numa próxima aula.